Olá! Está começando a videoaula do curso TCE Educação e Cidadania com o tema Prestação de Contas pelo Gestor Público. Nessa videoaula preparada pelo professor Josbertini Virgínio Clementino, você vai aprender sobre a importância e o papel do gestor público e distinguir o perfil de um gestor público de excelência. Você também vai saber como contextualizar as responsabilidades e compromissos do gestor público na prestação de contas e conhecer a visão geral do Código de Ética do gestor público. Começamos? No cenário complexo e dinâmico da administração pública, a prestação de contas desempenha um papel fundamental na promoção da transparência, da responsabilidade e da confiança entre os governantes e os cidadãos. Os equipamentos e serviços públicos afetam diretamente as nossas vidas. Eles são realizados com recursos públicos. Por isso, os gestores públicos devem demonstrar a correta aplicação desses recursos, a eficiência na gestão e a conformidade com as normas e regulamentações. Antes de falarmos sobre o conceito de gestor público, é importante compreender o que é a gestão pública. Você sabe o que é gestão pública? A expressão gestão tem origem no termo latino gestio, que deriva do verbo gerere, que significa executar, realizar ou administrar. Ao longo da história, o termo gestão evoluiu e passou a ser utilizado para descrever o ato de administrar, dirigir ou gerir recursos, pessoas, atividades ou processos para alcançar determinados objetivos ou resultados. Já a palavra pública tem origem no termo latino publicus, que se refere ao conceito de público ou pertencente ao povo. A gestão pública é um campo de estudo e prática que envolve uma série de atividades. Essas atividades estão relacionadas à administração de recursos, tomada de decisões, planejamento estratégico, implementação de políticas públicas, monitoramento de resultados e avaliação de desempenho, entre outras ações necessárias para garantir o bom funcionamento das instituições governamentais e a prestação eficiente de serviços públicos à sociedade. A gestão pública também está intrinsecamente relacionada à promoção da ética, da transparência e da responsabilidade no uso dos recursos públicos. Com o constante avanço das demandas sociais, políticas e econômicas, a gestão pública se tornou uma área dinâmica e adaptativa. Busca constantemente soluções inovadoras para enfrentar os desafios presentes e futuros, condição essencial para fortalecer a democracia e promover o desenvolvimento sustentável do nosso país. Ao longo do tempo, houve uma mudança significativa na abordagem conceitual e prática da gestão governamental. No início do século XX, havia uma forte cultura de gestão governamental marcada por uma atuação oligárquica e patrimonialista. As decisões estavam concentradas em uma elite formada por juristas, letrados e militares. Seu poder e renda derivavam diretamente do Estado, agindo mais em benefício próprio do que em benefício da sociedade em geral. Havia um predomínio de se governar para poucos e uma ideia de que uma função fundamental do Estado era garantir empregos para a classe média pobre, ligada por laços de família ou de agregação aos proprietários rurais. Bom, nesse período, ganha forças em muitos países o conceito do estado de bem-estar social. Agora, o que é um estado de bem-estar social? Nele passa a ser reconhecida a importância da intervenção governamental na economia para assegurar a produção de bens e serviços e o combate às desigualdades sociais. Nessa nova concepção econômica, política e social do Estado, o governo e a administração pública eram organizados de forma legal e hierárquica, característico do modelo burocrático. Além disso, há uma clara distinção entre o governo, que é responsável pelas decisões políticas, e a administração pública, que é responsável pela implementação técnica dessas decisões. À medida que o cenário político, econômico e social foi evoluindo, novas abordagens de governança pública foram surgindo. O objetivo era superar as limitações do modelo burocrático e se adaptar aos desafios contemporâneos.
Nesse contexto, o modelo gerencial emerge como uma resposta às limitações e ineficiências do modelo burocrático tradicional de administração pública. Ele buscou superar os problemas associados à prestação exclusiva de serviços públicos pelo setor público, tais como ineficiência, formalismo, rigidez, baixa responsividade e pouca geração de valor público. Essa abordagem foi influenciada por conceitos oriundos do setor privado, enfatizando a importância da eficiência, da produtividade e do enfoque em resultados. Bom, no fim do século XX, com o objetivo de aprimorar o desempenho e a legitimidade governamental, surge um novo modelo, intitulado Nova Governança Pública. Ela pode ser compreendida como um conjunto de mecanismos e práticas que visam promover a interação e a colaboração de diversos atores, incluindo o governo, organizações da sociedade civil, setor privado, academia e cidadãos na busca por soluções coletivas para os problemas que não podem ser resolvidos por uma única entidade ou setor isoladamente. Essa governança pública contemporânea apresenta características híbridas. Elas combinam diferentes modos de coordenação social, transcendendo as fronteiras tradicionais entre o governo, o mercado e o terceiro setor. Visa aprimorar a eficácia e a eficiência na resolução dos problemas públicos, abrangendo múltiplas jurisdições e reconhecendo a importância de múltiplas partes interessadas. A nova governança pública reconhece que é possível gerar valor público, não apenas dentro do setor público, mas também por meio da colaboração com o setor social e empresarial. Isso abre espaço para a realização de parcerias e contratos com organizações da sociedade civil e empresas privadas na prestação de serviços públicos, desde que respeitando critérios de transparência, responsabilidade e equidade. E o gestor público? Quais são as suas definições e papéis dentro dos modelos da administração pública? Bom, como você já viu nos outros módulos, no Brasil, o termo gestor público se refere a profissionais que atuam na administração e gestão de órgãos e entidades do setor público, sejam eles de âmbito federal, estadual ou municipal. Eles são os responsáveis por planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de uma organização pública, bem como liderar equipes e tomar decisões estratégicas com transparência, visando obter uma performance de excelência das ações governamentais e na prestação de serviços à população. Um gestor na esfera pública deve ter uma visão sistêmica da administração pública e ser capaz de identificar e resolver problemas complexos. É importante que esteja num processo contínuo, formação, capacitação e atualização das novas tendências da administração pública e áreas afins. Essa consciência por parte dos gestores de serem agentes estratégicos do processo de desenvolvimento é crucial para que as políticas públicas tenham relevante efetividade. Bom, vamos nos concentrar agora no panorama de atuação do gestor público no Brasil e suas múltiplas atividades e habilidades. O gestor público atua em diferentes níveis e setores da administração pública, desempenhando funções de liderança, coordenação, gestão e tomada de decisões. A sua atuação pode ocorrer em diversas esferas do poder executivo, legislativo e judiciário, viu? Também em diferentes órgãos e entidades públicas autônomas, como tribunais de contas, Ministério Público, Defensoria Pública, dentre outras. Além de atuar na administração direta do Poder Executivo, o gestor público exerce atividades também na administração indireta, que inclui as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas vem cá, como é que uma pessoa se torna um gestor público? O gestor público pode ser um servidor concursado, ocupando cargos de liderança no funcionalismo público, mas também pode ser contratado para assumir posições de confiança em áreas específicas da administração pública. O gestor público deve desempenhar um conjunto de 4 macroatividades. Quais são elas? Planejamento, organização, direção e controle. O planejamento diz respeito ao desenvolvimento de planos e programas que atendam às necessidades da população.
Organização significa estruturar a organização pública de forma eficiente e eficaz. Como direção se entende a função de dirigir e orientar as atividades da organização pública. E, finalmente, por controle, se entende a função de monitorar as atividades da organização pública e garantir que os resultados esperados sejam alcançados. Nesse contexto, o gestor público precisa ter uma visão mais participativa, solidária e até mesmo estratégica, buscando envolver diferentes atores da sociedade e negociar interesses conflitantes para alcançar os objetivos do bem comum. Isso requer capacidade de pesquisa, planejamento, execução e avaliação das ações governamentais, assim como habilidades para refletir sobre crises e mudanças, buscando soluções inovadoras e completamente efetivas. Quando desenvolvem múltiplas habilidades e competências, os gestores desempenham um papel crucial no processo de modernização da administração pública. Eles guiam a organização em direção ao alcance de melhores resultados, maior eficiência e ampliação da satisfação dos cidadãos com os serviços públicos oferecidos. Mas por que o gestor público deve ter compromisso com a prestação de contas, hein? Você sabe responder? A prestação de contas é um elemento crucial para o bom funcionamento de uma administração pública eficiente e transparente. Ela é fundamental para que a sociedade possa acompanhar e avaliar o desempenho da administração de órgãos e entidades do setor público, independentemente de sua esfera de atuação, seja ela municipal, estadual ou federal. É um mecanismo crucial para garantir a regularidade da gestão e promover a transparência em toda a administração pública. Além disso, o crescente aumento das demandas e da cobrança por parte da sociedade torna ainda mais relevante a necessidade de os governantes e gestores públicos serem transparentes em relação à destinação dos recursos e todas as despesas realizadas. A prestação de contas não é apenas uma obrigação legal não, viu? Mas também uma forma de estabelecer a confiança e uma credibilidade nas instituições públicas perante toda a população. Ao tornar os dados e informações disponíveis e acessíveis ao público, os cidadãos podem acompanhar as ações do governo e verificar se estão alinhadas com o interesse público. Trata-se, portanto, de uma peça fundamental na governança pública, permitindo a participação ativa da população no acompanhamento das ações do governo. Quando realizada com excelência, a prestação de contas contribui para aprimorar a gestão e reduzir a corrupção e os desperdícios. Isso resulta em uma administração mais eficiente e alinhada com os interesses da sociedade. A não prestação de contas ou o seu descumprimento podem acarretar sanções legais e administrativas para os gestores públicos. Também compromete a credibilidade das instituições governamentais e afeta a confiança da população nas autoridades. A existência de uma conduta ética para o gestor público? Sem dúvida. Essa conduta ética vai além do simples cumprimento das regras estabelecidas. Ela inclui também a orientação interna, que guia suas ações como propósito, motivação, empenho, gosto pelo ofício e cumprimento dos deveres. Esse conjunto de aspectos reflete diretamente na maneira como o gestor ou servidor público desempenha o seu trabalho e suas atividades. A carreira no serviço público é mais do que um emprego tradicional e se diferencia significativamente de um emprego comum no setor privado. Por quê? Principalmente devido à natureza do Estado e aos objetivos subjacentes da administração pública. A atividade no serviço público é profissional porque também representa uma escolha consciente e comprometida dos indivíduos que buscam contribuir para o bem-estar de toda a nossa sociedade. Essa dedicação reflete o profundo senso de responsabilidade, promoção de valores éticos e compromisso que os servidores públicos têm com a melhoria das pessoas e a promoção do interesse público.
Por meio do Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, o Poder Executivo instituiu o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Ele estabelece um conjunto de princípios e diretrizes que garantem que os servidores públicos atuem de maneira ética, transparente e comprometida com o interesse público. O referido código não só promove a integridade do serviço público, mas também fortalece a governança e a confiança do público nas instituições governamentais. Nessa estrutura, a competência para o controle de contas nos estados e municípios brasileiros recai essencialmente sobre os tribunais de contas dos estados. Estas cortes reproduzem os princípios, atribuições e práticas previstas para o TCU. Além desse código específico para o Poder Executivo Federal, também existem outros códigos de ética e normas aplicáveis a servidores públicos em diferentes esferas governamentais e em diferentes poderes no Brasil. Esses códigos também visam garantir a conduta ética e a prestação de serviços de qualidade em todas as áreas da administração pública. Os servidores devem estar cientes dessas diretrizes éticas e aplicá-las em seu trabalho diário, contribuindo para uma governança transparente e voltada para o interesse público. Para resumir, quais são então os princípios éticos na conduta do gestor público? Comprometimento com o interesse público, imparcialidade e equidade, transparência e prestação de contas, integridade e honestidade, respeito aos direitos humanos, valorização do serviço público, competência e qualificação profissional, responsabilidade social e ambiental, promoção da participação cidadã e respeito às leis e normas. Ufa, muita responsabilidade, não é mesmo?
gestor público e sempre vai se deparar com as prestações de contas que é inerente do seu cargo e da sua função. E também nunca esquecer de atender aos prazos. Os tribunais de contas, eles sempre pedem prazos. Nós temos que fazer dois caminhos, se tudo estiver organizado, dá sim para fazer os encaminhamentos concretos até para o processo de transparência que se pede na prestação de contas como tudo. E, por último, é importantíssimo que esteja sempre disponível para o gestor para que esse recurso de questionamento, seja nos tribunais, dos órgãos de controle, como também na cidadão comum. Então, seguindo essa rotina, isso dá uma previsibilidade, isso, inclusive, melhora todo o processo de prestação de contas. Então, a tudo isso, e com certeza a prestação de contas ela vai fluir melhor e ela ajuda na intuição do gestor. Olha, sem dúvida, entender o papel do gestor público no sistema de controle das contas públicas é muito importante para estarmos mais familiarizados com o exercício da nossa cidadania e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, que são os impostos que pagamos como sociedade. Não deixe de consultar o nosso fascículo digital deste módulo para entender de forma mais abrangente todos esses conceitos. Chegamos agora ao final de nossa videoaula do curso TCE Educação e Cidadania, com o tema Prestação de Contas pelo Gestor Público. Você aprendeu a reconhecer a importância do papel do gestor público, também entendeu como distinguir o perfil de um gestor público de excelência e identificar as responsabilidades e compromissos do gestor público na prestação de contas. A gente se vê na próxima aula, hein? Não vai perder. Até lá!